Este es el bloque La Guía del Campo, donde vamos a conocer las últimas novedades del sector agropecuario. Por ello ya nos acompaña Francisco López. Bienvenido. Muchas gracias, Cecilia, por invitarme a tu programa nuevamente. Hoy vamos a hablar del HLB, una enfermedad que afecta a la citricultura a nivel mundial. Fue detectada en Brasil en el año 2004 y en el año 2005 en Estados Unidos. A partir de allí se extendió a parte de Latinoamérica en países como México, Cuba y Costa Rica. Acá en Argentina se detectó un foco en la provincia de Misiones, pero fue rápidamente controlado. Existe el insecto vector, pero no así la enfermedad de nuestro país. Insecto que se encuentra también aquí en el norte de Argentina. Por ello hay que tener en cuenta todas las medidas de prevención. Para poder conocer más acerca de esta enfermedad, ¿qué te parece si compartimos a continuación una entrevista que le realizamos a un fitopatólogo que es especialista de Brasil, quien nos va a brindar el panorama de la situación de su país y también cómo ve la situación de Argentina? ¿Cómo es la presencia hoy del HLB en Brasil? O Juan Longbing, ele foi identificado no Brasil em 2004. Então nós já temos 10 anos de doença. E de lá para cá nós temos pelo menos 10 milhões de plantas infectadas. O prejuízo é muito grande e estima-se que nos próximos anos isso possa chegar a 15, 20 milhões de plantas. Então é um prejuízo bastante grande. O controle do HLB no Brasil ele é feito através de 3 medidas. As mudas sadias, então as mudas são produzidas em viveiro fechado, telado. Segundo, há um controle bastante intenso do inseto vetor com pulverizações de inseticidas. E terceiro, existe a inspeção total dos pomares, planta a planta, para identificar uma planta sintomática, doente. Caso ela seja identificada, essa planta é eliminada. Mas nem todos fazem isso, porque são medidas extremamente caras e basicamente só os grandes produtores eles podem arcar com essa despesa. ¿Cuántas plantas se erradicaron? ¿En qué superficie y qué impacto económico social tuvo justamente esa acción? Mas nós temos seguramente entre 20 a 30 milhões de plantas infectadas que vão chegar à morte em questão de 1, 2, 3 anos. Né? O impacto social é grande, mas ele é, digamos assim, ele é diminuído porque os citricultores eles estão abandonando a cultura dos citros, os pequenos citricultores, eles deixam os citros e trabalham com cana-de-açúcar. Então a área de cana-de-açúcar tem aumentado bastante e a área de citros no Brasil tem diminuído. Do ponto de vista social, é quase que uma troca, então não há um problema muito sério. Como vê o trabalho que se está fazendo na Argentina justamente para evitar que ingresse esta enfermidade no país? O trabalho para evitar o ingresso de uma enfermidade no país é um trabalho que está fadado ao fracasso, porque a doença vai chegar mais cedo ou mais tarde. Porque não está dentro do nosso poder impedir a entrada da doença. Ela tem vários meios de entrar. O mais comum seria alguém trazer uma muda infectada aqui. Alguém trazer uma gema para fazer uma enxertia. E isso vai acontecer. Isso aconteceu no Brasil, deve ter acontecido no Paraguai, deve ter acontecido aqui em Misiones, né? Então, que vai aparecer, vai. Quanto mais cedo for detectada a doença, menor será o prejuízo. Menor será o prejuízo. Por quê? Porque se a doença for detectada cedo, as medidas de controle que envolvem pulverização com inseticida e eliminação de planta sintomática, elas poderão ser tomadas mais facilmente com o acordo de todos os citricultores de uma determinada região.
essa doença ela é diferente da maioria das outras doenças no seguinte aspecto: para controlar o Huanglongbing, a região toda tem que atuar, porque se o vizinho não faz, o meu pomar é comprometido, porque os insetos vêm do vizinho para o meu pomar. E para evitar isso, não há inseticida que resolva. Então a única solução é ter um acordo entre todos da mesma região. O que é uma região é uma coisa que pode ser discutida localmente, etc. Mas é uma região que deve atuar em conjunto do ponto de vista de pulverizar o inseticida em conjunto e erradicar as plantas sintomáticas em conjunto. Fora isso, não há solução. No Brasil, nós temos os pequenos produtores que não têm condições de fazer isso e os grandes produtores. Basicamente é 50% de pequeno produtor e 50% de grande produtor. O que vai acontecer? No futuro, os 50% dos pequenos agricultores eles vão desaparecer. Só vai restar o grande. Porque o grande tem condições de fazer isso que eu disse que precisa ser feito. O pequeno não tem. Se está estudando desde o ponto de vista da ciência de poder lograr alguma variedade, alguma espécie que seja resistente a esta enfermedade? Não há nenhuma espécie, nenhuma variedade, nada conhecido que tenha resistência a essa doença. Talvez haja a possibilidade de transgênicos, mas isso é uma possibilidade e mesmo que exista isso, nós teremos mais de 10 anos entre a descoberta desse material genético até o plantio. 10 anos. Então, nesses 10 anos, nós temos que resolver o problema de outra maneira, que é essa que eu falei. Atuação regional com inseticida e com erradicação de plantas. Dessa maneira dá para conviver com a doença. ¿Cuántas aplicaciones se hacen, por ejemplo, en Brasil, de esto, de insecticidas, para poder lograr este control? As aplicações no Brasil são nos agricultores que controlam a doença são bastante numerosas. Então varia de uma aplicação mensal para 2 aplicações mensais. 2 aplicações mensais significa uma a cada 15 dias. Então é um esforço muito, muito grande. Em porcentaje, quanto aumentou o custo para poder desenvolver este cultivo? Pelo menos 50% a mais de custo de produção, depois do HLB, do Huanglongbing. Então aumenta bastante. Detectando a doença o mais cedo possível e atuando regionalmente, vocês terão, claro, um aumento no custo de produção, mas ainda assim eu acho que será possível produzir economicamente citros aqui. Mas quanto mais cedo detectar e quanto mais regional for a atuação.